O Livro dos Espíritos tem uma questão, entre muitas questões, mas tem uma questão muito especial para nos dar uma diretriz ético-moral em nossas vidas. É a questão 625, onde Allan Kardec pergunta aos imortais qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia. Ou seja, essa pergunta envolve dois aspectos: modelo, exemplo a ser seguido, e guia, protetor espiritual, amigo, orientador, mentor. Qual ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia espiritual? E a resposta é Jesus. Ou, se preferirmos, na tradução do professor José Herculano Pires, vede Jesus. Então Jesus é a referência máxima, é o espírito mais evoluído que esteve na Terra para exemplificar diretamente em contato conosco como proceder, como agir. Porque as leis da vida não abrangem apenas leis da matéria, leis da física, da biologia, da química. As leis da vida envolvem leis morais, leis do comportamento humano, como se conduzir. E é justamente por isso que quando a gente lê o céu e o inferno, a gente vê que quem não se conduz bem, quem não age bem, chega do lado de lá e tem um choque de realidade, vivenciando infelicidade profunda. Porque aquilo que plantamos, colhemos. A lei de causa e efeito. É a lei de justiça conectada com a lei de amor e caridade. Não há amor sem haver justiça, não há justiça sem haver amor e caridade. Isso é fantástico, a lei de justiça, amor e caridade. Porque o homem que sempre separou a justiça do amor, porque na verdade era injusto e não amava muito, eu não sou amoroso, mas eu sou justo. Lei de justiça, amor e caridade. Na verdade não existe a verdadeira justiça sem o amor e nem o verdadeiro amor sem a justiça. Então Jesus é essa referência maior. E, obviamente, em função disso, nós precisamos estudá-lo. Se os Espíritos respondem, é o Bhagavad Gita, poderíamos estudar Krishna. É Krishna, poderíamos estudar o Bhagavad Gita. Se ele responde Buda, poderíamos estudar os livros do pensamento original de Buda, do budismo tibetano, do Zen budismo, das variadas facções das outras correntes. Se ele responde Maomé, poderíamos estudar com uma ênfase maior o Alcorão. Mas a doutrina mostra que o pensamento de Jesus é o mais elevado, porque ele representou a pessoa mais evoluída que esteve na Terra. Portanto, o seu comportamento nos ensina como viver a verdadeira religiosidade. E é isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por mim individualmente, mas é por aquilo que eu represento em termos de essência da lei de Deus. Eu vivencio no grau máximo a obediência, a coerência com as leis de Deus. Então, a pessoa pode não ter o rótulo de cristão, mas ela tem que passar pelos postulados daquilo que Jesus ensinou. Alguns dizem, eu sou caminho, eu sou a filosofia, o questionamento, a reflexão. Eu sou a verdade, eu sou a ciência, a comprovação, a certeza pelos fatos, porque o universo é o livro de Deus. O universo é o livro criado pelo Criador. E a vida, eu sou o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira fraternidade, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro sentido de religiosidade. Então, ele, por ser tudo isso, só aceita um título. Ele só aceitou, Jesus de Nazaré só aceitou um título enquanto esteve conosco, o de mestre, porque ele era o professor. O irmão mais velho, mais experiente, mais sábio, que ensinava a irmãos menores, mais jovens e mais inexperientes, o caminho que devíamos trilhar e que ele conhecia muito bem, porque ele já tinha trilhado. Daí, um homem chega para ele e diz, bom mestre. Antes dele completar, Jesus já o interrompe e diz, por que me chamais bom? Bom só o Pai é, mestre eu realmente sou.
Ou seja, o que eu faço não é nada de especial. Eu simplesmente estou em harmonia com Deus. Deus é bom. Deus é o extraordinário. Eu sou um filho em harmonia com a lei de Deus. Agora, mestre, realmente eu sou. Eu aceito essa condição de mestre. Porque eu vim para exemplificar. Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Eu vim exemplificar, eu vim ilustrar, eu vim explicar, eu vim deixar didático, eu vim mostrar o caminho. Isso faz a gente lembrar de Chico Xavier. Perguntaram a Chico Xavier, e Chico Xavier deu uma resposta, que era a orientação de Emmanuel, qual o significado da Bíblia para o ser humano. E Chico disse que Emmanuel explicou para ele que o Velho Testamento representava a busca desesperada do homem em direção a Deus. Então, desesperado sem orientação, querendo um sentido para essa terra de sofrimento, de angústia, de contradições, de morte, de doença, de privações, de provações, de injustiças. Desesperado, busca uma espiritualidade maior e de uma forma um tanto quanto confusa, procurando algumas pessoas que tinham parcelas dessa revelação, parcelas de verdade um pouco mais expressivas do que nós mesmos, mas ainda com muitas marcas do ser humano imperfeito. Então, o Velho Testamento é o homem em busca de Deus. E o Novo Testamento, Chico? A resposta de Deus é essa busca. Então, Jesus representa essa resposta. Ou seja, no Novo Testamento nós temos muito mais de Deus. E no Velho Testamento nós temos muito mais do homem. Poderíamos fazer uma analogia com o fenômeno mediúnico. Um médio, às vezes, um tanto quanto imperfeito, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições. No Velho Testamento é um fenômeno muito mais anímico, muito mais do homem. É o médium iniciando a sua tarefa, tentando filtrar o pensamento que vem do alto, mas sem conseguir direito. O Novo Testamento já é a essência do pensamento por um médium extremamente preparado, um instrumento afinado nas mãos de Deus, como o seu exemplo maior, Chico Xavier, maior no sentido de mediunidade, sobretudo na área da psicografia, que nós temos mais proximamente a nós, em termos de tempo, né, por ter vivido tão próximo de nós e ser contemporâneo da grande maioria de nós encarnados nesse momento. Então, é a essência do Evangelho. É a essência do Evangelho. Ele é o mestre, ele é o professor. E aí, obviamente, a gente lembra daquela passagem que os apóstolos perguntam: por que ensinais por parábolas? Por que o Senhor fala por parábolas, Senhor? E Jesus respondeu: para vocês eu não preciso falar por parábolas, posso falar direto. Porque eu não sou do mundo e vocês do mundo também não são. Mas para eles não é dado conhecer as verdades do reino de Deus. Porque vendo não vem, e ouvindo não ouve. Então Jesus precisava de metáforas para que cada um extraísse a essência de acordo com o seu nível evolutivo e para que a sua mensagem permanecesse mais conservada durante o passar do tempo. E há uma outra questão também. Jesus sabia que os interesses mundanos, a má fé, a má vontade, os interesses mesquinhos do homem iam fazer deturpações no seu texto, na essência do seu ensinamento. E nós sabemos, uma frase, apesar de Jesus ser adepto dos aforismos, das frases de impacto muito didáticas e muito valiosas, as frases são mais fáceis de ser deturpadas, né? Uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto, uma palavra, uma preposição muda completamente o sentido. A parábola não. A parábola é uma história, com uma essência. Deturpar uma parábola já é mais complicado, não é impossível. Todo texto está sujeito à deturpação. A doutrina espírita não dá um caráter de infalibilidade aos textos ditos sagrados. São textos inspirados por Deus, mas que não foram escritos por Deus. Então, a letra mata e o espírito vivifica, já dizia o apóstolo Paulo, temos que ter essa consciência para extrair a essência. E é por isso que a doutrina não se restringe ao aspecto religioso. Não é uma reforma protestante, não está vinculada exclusivamente à Bíblia. Nasce do fato, nasce do evento científico, nasce do que é observado diariamente na natureza. E o livro da natureza, o livro do universo, é o livro que esse sim saiu de Deus, diretamente de Deus. Os demais foram inspirados por Deus, mas não saíram de Deus. Então tem contaminações do homem, como qualquer fenômeno, em princípio, mediúnico, de inspiração, de intuição.
Então Jesus é esse mestre, e ele ensina por parábolas. E se nós selecionarmos algumas parábolas, veremos que ele tem muita coisa para nos dizer. Porque mesmo quando nós nos sentimos incapazes de prosseguir na luta, na caminhada da vida, nos sentimos imperfeitos, com deficiências, com dificuldades, nós sabemos que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. E numa passagem, João e Tiago tinham saído e viram pessoas que citavam Jesus, pregavam evangelicamente, mas não eram do grupo, do núcleo duro, digamos assim, da equipe de Jesus. E eles repreenderam essas pessoas e deram o relatório, relataram isso a Jesus. E Jesus desaprova esse comportamento. E diz para João e para Tiago, os filhos de Boanerges, os filhos do trovão, eram bravos. Pelo menos segundo alguns historiadores, seria essa a causa do nome. Vocês não sabem de que espíritos vocês são? Aqueles que não estão contra nós, estão por nós. Ou seja, eles erraram. Aqueles que não estão contra nós, estão por nós. Então, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu caminho. E, obviamente, nós somos uma multidão, uma caravana de doentes, como diria João de Anjos. Nós todos temos dificuldades, mas nós podemos dar a nossa parcela de contribuição. Se tivermos a iniciativa, a boa vontade, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Note que Jesus está fazendo uma proposta de transformação moral, de meta, de processo evolutivo, mecanismo evolutivo, de aplicação de reforma moral. Querer, o verdadeiro querer, aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Alguns querem, como diz Emmanuel, em Palavra de Vida Eterna, negar a si mesmo, mas não querem pegar a sua cruz. Alguns querem pegar a sua cruz, mas não querem nem um pouco de renúncia, de abnegação. E tem que ter os dois. E tem que ter o sincero desejo, o querer. E o querer pressupõe fazer. Porque a pessoa que fala, eu quero, e não age, não gera novas causalidades, não gera causa, no fundo não quer. No fundo não quer. Porque quem quer realmente gera causa. Então aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então eu, como uma pessoa doente espiritualmente, posso e devo, e é para mim que o Evangelho veio. Porque Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Então é necessário que eu consiga decodificar o pensamento de Jesus para encontrar o meu caminho. Vejamos, eu estou perdido no erro. Eu lembro da parábola do filho pródigo. Quando o filho ainda estava longe, ele lembrou que os funcionários da fazenda do pai viviam em condições muito melhores do que as dele. Então o que ele falou? Eu vou me jogar aos pés do meu pai e pedir para ele me aceitar como servo, porque eu não tenho condições mais de ser considerado filho. Porque eu estou comendo entre os porcos. E foi. E enquanto ainda estava longe, é assim o texto, seu pai o vendo, moveu-se de íntima compaixão, correu em direção a ele, o abraçou, beijou, ficou tão feliz que deu uma festa. Quando ele ainda estava longe. Então Deus quer os nossos primeiros passos, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Mas a partir dos primeiros passos Ele vem ao nosso socorro. Ele vai nos ajudar. É a parábola do filho pródigo. Uma parábola que merece também muita atenção é a parábola do semeador. No final da parábola diz que o solo bom produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Olha só esse detalhe que interessante. O solo que produziu 60 por 1 foi considerado bom, mesmo perdendo feio porque produziu 40, produziu 100. E o que produziu 30, produziu muito menos do que o que produziu 100, mas também foi chamado de solo bom. Então nós temos que produzir no bem, no bem. E saber que se de repente o meu irmão está produzindo mais, ou se o meu irmão tem uma tarefa um pouco diferente, e que é uma tarefa que eu gostaria de desenvolver, e que no momento eu não estou tendo oportunidade, isso não significa que eu não estou tendo um número enorme de oportunidades, e que eu não possa igualmente cumprir uma tarefa extraordinária e criar perspectivas extraordinárias para mim. Até porque Deus avalia o contexto de uma forma muito mais profunda. Diz João Evangelista, ele sabia o que havia no coração do homem. Ele, Jesus, sabia o que havia no coração e sabe o que há no coração de cada um de nós. Então, se eu produzir 30 por 1, mas é o que eu podia produzir dentro do contexto, é a tarefa que Deus me deu a desempenhar. E ninguém nasce numa família ou num contexto ou em determinada realidade por acaso.
Isso João de Angelis fala, e muitos autores falam. João de Angelis fala em Jesus, Evangelho, a luz da psicologia profunda, e vários outros livros. Nós estamos, por exemplo, em termos de família, não só na família que merecemos, mas também de que necessitamos. É o merecer junto ao necessitar. É o merecer junto às tarefas. É o que nós fizemos para trás, mas o que nós temos condição de fazer para frente. Esse conjunto que os mentores que planejam a reencarnação, num trabalho que não é fácil, se esforçam para nos ajudar. Então, se eu estou fazendo menos, mas é o que eu posso fazer, Deus me abençoa por isso. Porque Deus que abençoa o oceano, abençoa o orvalho que ajuda a matar a sede de uma flor pequenina. Conforme Emmanuel diz na mensagem de Deus te abençoa, que fecha, que conclui, que é a última, a 180 do livro de Palavras de Vida Eterna. Mas a gente poderia lembrar de outras passagens. A gente poderia lembrar da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o rapaz que recebeu 2 talentos produziu mais 2. E o rapaz que recebeu 5 produziu mais 5. Porque a pessoa produz de acordo com a bagagem que ela já tem construída previamente. Jesus e a providência seriam injustos, e a lei não é de injustiça, a lei é justa, se cobrassem 5 talentos para aqueles que aos quais deram 2. Então, aquele que recebeu 2 produziu mais 2, aquele que recebeu 5 produziu mais 5. E ambos foram igualmente comemorados. O patrão, quando volta, ele usa a mesma... Jesus, na sua sabedoria, na sua didática, usa a mesma frase elogiosa, comemorativa, para o patrão elogiar e aprovar o serviço daquele que recebeu 2 e daquele que recebeu 5. E aí vale um adendo. Aquele que recebeu 1, tem um pedacinho muito interessante que diz o seguinte: e tendo medo, enterrei o seu talento. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, tendo medo. O cuidado, a prudência é importante. Mas se nós exagerarmos nessa autoproteção, não teremos a iniciativa, a capacidade empreendedora de desenvolver as tarefas. E o medo foi interpretado como preguiça e maldade, porque o patrão disse, servo mau e preguiçoso. Então temos que ter coragem. A coragem é um valor evangélico pouco enfatizado, assim como a esperança. Nas casas espíritas, nós temos que valorizar mais a qualidade da coragem e da esperança. Precisamos da coragem para lutar, para encarar as dificuldades, e precisamos da esperança para enfrentar essas dificuldades. E podemos lembrar da parábola do publicano e do fariseu. O publicano disse, Senhor, não sou digno que me ajude. O publicano, na verdade, batia no peito e falava, tem piedade de mim. Na verdade era isso. Ele não tinha coragem de olhar para o céu. E o fariseu falava, Senhor, me abençoe, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Então note que a questão, todos os dois tinham defeitos, todos os dois tinham problemas. Mas um estava numa oração sincera. Sincera no sentido de olhando para suas próprias imperfeições, num processo legítimo de proposta de autoiluminação, de evolução, de crescimento, que é a função da reencarnação, que é para isso que nós estamos aqui. Questão 132 do Livro dos Espíritos, evolução espiritual e participação na obra da criação. Então, por que ele voltou justificado, publicano? Porque ele estava num processo sincero de arrependimento, de amadurecimento espiritual e de autotransformação. E o fariseu podia ter algumas qualidades, em princípio, podia sim, que o público não tinha. Claro. Mas ele estava muito satisfeito, se achando super evoluído, muito satisfeito com o que ele já tinha alcançado. E não estava num processo dinâmico, contínuo de autotransformação. Então, temos que ter essa consciência. No Pinga Fogo, em 1971, falaram sobre a pena de morte e perguntaram a opinião do Chico Xavier. E o Chico citou a parábola do bom samaritano e disse, no Evangelho está escrito um homem. E note que o homem aí não é sexo, é um ser humano, podia ser homem e mulher. E é essa a ênfase que o Chico dá no Pinga Fogo, em 71. Não tem sexo, não tem raça, não tem nacionalidade, não tem profissão, não tem nível social, não tem nível econômico, não tem religião. Um homem, um ser humano estava necessitado. E alguns que se achavam já evoluídos, ou que já realizavam muito,
foram diferentes. E um se sensibilizou com a dor do seu irmão e ajudou. E era desprezado, sofreu os maiores preconceitos. E esse ajudou. Então, não perder as oportunidades evolutivas, aproveitar o tempo. Temos uma chance de fazer o bem? Vamos aproveitar. O pastor Neemias Marien fala uma coisa muito interessante. Grande pastor, recentemente desencarnado, ele disse que os gregos antigos diziam que a oportunidade é careca. Porque quando você nota que você tem uma oportunidade, você tem a oportunidade de fazer o bem, você vai fazer o bem, você perde a oportunidade já passou. E você tenta pegar ela pela careca, né? Como alguém muito calvo, com tem um rabinho aqui. Porque o tempo não para, é impermanência. A gente tem que aproveitar as oportunidades. E o bem é isso. Os escoteiros dizem uma boa ação por dia. Pelo menos. Se você fizer uma por dia, você fez 365 no ano. Se você fizer 0 por dia, você não fez nada por ano. E se você não tiver disciplina para fazer, você não consegue fazer. Então, que a gente procure a essência, extrair no meio desse joio o trigo, extrair no meio dessa lama a essência do pensamento de Jesus. Mesmo que a gente tenha errado. E aí vale a lembrança do apóstolo Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Depois da chamada ressurreição, Jesus volta em corpo espiritual e aparece para ele. E pergunta, Pedro, tu me amas? Ou amas-me? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Redarguiu Jesus. Cuida das minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, amas-me? Simão, Barjonas, amas-me? Eu te amo, Senhor. E Jesus novamente, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus pergunta por terceira vez, Simão, amas-me? E Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo. E ficou triste, se entristeceu. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Demonstrando que aquilo que Pedro faria pelos mais pequeninos, Jesus sentiria como para ele. Jesus pessoalmente. E é o que ele faz conosco. Todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos, a mim fizeste. Então, que a gente possa tentar aproveitar as nossas oportunidades evolutivas, aproveitar o tempo, tendo consciência, porque quando o servidor está pronto, diz o frontispício da obra Nosso Lar, o serviço aparece. A oportunidade vai bater e não seremos desamparados se tivermos a consciência espírita para aproveitar o tempo da nossa encarnação, o dia de hoje, com responsabilidade.